Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 3. Se você estiver com sua Bíblia, acompanhe por gentileza, Salmo de número 3. Abra sua Bíblia. Vamos ler a palavra nesse momento. Salmo de número 3, a partir do verso de número 1. Se você encontrou, acompanhe, por favor. Salmo de número 3, a partir do verso de número 1. Diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o seu povo. Amém? Somente até aí. Os salmos, eles são verdadeiros tesouros, tanto no aspecto literário quanto no aspecto espiritual. Eles carregam expressões de homens que se expuseram diante de Deus, que derramaram a sua alma, que colocaram diante de Deus tudo aquilo que os afligia, que os inquietava, que tirava a sua paz, tudo aquilo que os perturbava. Eles também tinham, obviamente, a sua adoração, a sua entrega, o seu clamor, o reconhecimento daquilo que Deus fez, das obras dele, do poder dele. Esse salmo, aparentemente, ele foi escrito pelo rei Davi durante o tempo em que o seu próprio filho Absalão se revoltou contra ele. Quantos conhecem a história de Absalão? Quantos conhecem? Faz um sinalzinho para mim. Absalão foi aquele filho que decidiu, que estava obstinado em tomar o trono do pai a qualquer custo, tornando-se assim um inimigo perigoso. Então, com o resultado disso, Davi foi obrigado a fugir de Jerusalém para escapar da ira do seu próprio filho. Se você quiser saber a história melhor, está lá em 2 Samuel, nos capítulos 15 em diante. Se nós fôssemos dividir o Salmo de número 3 num esboço, ele seria assim: o reconhecimento da adversidade, a profunda confiança em Deus e a oração pelo livramento e o reconhecimento da soberania de Deus. Ele começa nesse salmo reconhecendo primeiro as adversidades, as dificuldades. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. E é interessante quando nós vemos por esse ponto, porque todos nós passamos por situações que parecem ser sem saída. Todos nós enfrentamos uma crise, um erro, uma dificuldade. Muito dos males que nos afligem, nos aparenta, vem no primeiro momento com esse caráter de ser algo intransponível, de algo que nós não podemos vencer, sim ou não? Quando você está enfrentando uma luta, quantas vezes a perspectiva é: essa luta vai vencer? Quantas aflições, situações, problemas surgem, e obviamente eles parecem ser muito maiores do que nós, e eles nos roubam a paz, eles nos roubam a confiança. Quando você está enfrentando um problema que vem e parece ser grande demais para você. E o mais importante, olhe para cá por favor, é quando as adversidades, elas vêm para nós com uma roupagem de Deus não se importa. É quando você está passando por algo e você fala assim: por que eu estou passando por isso? Você vê muito isso no momento de luto, quando você está
enfrentando uma perda, e você ora por cura e não acontece, e você fala assim: eu orei tanto, por que Deus não respondeu essa oração? Quantos já passaram por algo assim? Contudo, apesar de que algumas adversidades vêm com essa roupagem de algo, parece que Deus está distante ou coisas parecidas, a verdade é que Deus sempre está conosco, nos dias bons e nos dias ruins, nos dias maus, nas noites longas, Deus sempre está conosco. E o amadurecimento da nossa fé passa por essa convicção. Por quê? Porque eu sei que nos dias bons, eu sei que Deus estava comigo, mas mesmo nos dias maus, nos dias que as coisas não aconteceram como eu imaginava, no dia daquelas orações que eu fiz e não foram respondidas, Ele ainda estava lá comigo. Ele ainda está com você, mesmo quando para você parece que as suas orações não estão sendo ouvidas. Ele continua com você. Jesus disse: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ei, é sobre essa convicção que nós nos movemos. Ele disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Você pode levantar as suas mãos e falar isso: o Senhor está comigo. Levante suas mãos com fé e declare isso: o Senhor está comigo. Declare com fé, fala assim: Deus está comigo. Eu ouvi uma frase, essa frase sempre me chamou a atenção. O autor falou assim: onde estava Deus quando eu fui ferido? Ao que ele responde: no mesmo lugar, quando Jesus estava sendo crucificado. As pessoas tendem a imaginar que Deus se afasta de nós. Obviamente que, preste atenção, nós podemos perder o Espírito Santo. Não pense que isso não pode acontecer, porque pode. A rejeição, a blasfêmia, o Espírito Santo se afasta. Mas em um aspecto da onipotência, onipresença, da mão dele, ele sempre está conosco. Quantos entendem isso aqui em nome de Jesus Cristo? Então ele diz, ele declara esse reconhecimento das adversidades, das lutas. Mas aí ele continua e diz, ele começa a reconhecer então a proteção de Deus. Ele diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clama em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Ei, preste atenção numa coisa: o Senhor é a nossa segurança. E olha o que ele está dizendo: eu tenho as adversidades, mas o Senhor é o meu escudo, é Ele quem me protege. Sabe por quê? Porque você não consegue enxergar todos os livramentos que você teve ao longo da sua vida. Você não consegue visualizar todos os escapes que Deus deu para você. Você não consegue ver todos os dados inflamados do maligno que foram apagados, que não chegaram em você. Todas as setas que o diabo lançou contra a sua mente, que não tocou em você. Sabe por quê? Porque ele está dizendo: o Senhor é o meu escudo, é Ele quem me protege, é Ele quem me guarda, é debaixo das suas asas que eu estou escondido. O salmista disse assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor, no nome do Senhor nosso Deus. A nossa confiança, a nossa segurança não está na empresa, no seu trabalho. A sua segurança não está no seu casamento, não está no seu ministério. Sua segurança é o Senhor. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é a mão dEle que está sobre nós. E a vida cristã deve ser balizada pela confiança em Deus e em sua palavra. Vou repetir: a vida de um cristão, ela deve ter como base, como baliza, como ponto de partida a confiança em Deus e na sua palavra. Por que é importante destacar isso? Porque tem gente que ela quer considerar os aspectos da palavra que lhe convém. Ei, se você entregou a sua vida ao Senhor, confie nele, confie na sua palavra. Aí, queridos, como ministrei na última quarta-feira aqui, eu citei esse ponto. Como tentam trazer para nós que a Bíblia contém a palavra. Não, ela é a palavra.
Então eu confio na palavra do Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor a meu respeito. Eu confio que o que está escrito aqui é verdade. Eu confio que Jesus veio, morreu, ressuscitou, está sentado à destra da majestade nas alturas. Eu confio que Ele pagou o preço que era meu. Eu confio que eu fui comprado pelo preço, pelo seu sangue derramado. Eu confio que o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá. Eu confio que nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu confio que Ele é o meu pastor e eu não terei falta de coisa alguma. É na palavra que nós confiamos. É na palavra do Senhor que nós cremos. O salmista diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar. Fala para o seu irmão assim: nada pode te abalar. Se você tiver sua confiança nele, nada pode te abalar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. E é importante entender que a confiança em Deus não é um caminho marcado por facilidades, mas sim pela capacidade que nós desenvolvemos de compreender os propósitos e os desígnios de Deus. Preste atenção nisso, vou repetir. Você viver confiando em Deus não quer dizer que você vai ter um caminho de facilidades, mas sim que você vai desenvolver na caminhada a capacidade de conhecer os propósitos e os desígnios de Deus. Você quer ver um exemplo bíblico disso? José foi aquele menino que se desenvolveu exatamente assim. Foi vendido, foi jogado num poço, foi vendido, foi parar na casa de Potifar, foi escravo. Depois ele encontra com os irmãos. Quando ele encontra os irmãos, qual foi a percepção de José? Agora é a hora da vingança. A vingança é um prato que se come frio. Amém? Vocês são muito bereia, parabéns. Qual foi a percepção de José? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Ele olhou para a sua circunstância, ele olhou para a sua situação, e no caminhar, naquilo que ele foi passando, em cada fase, o que ele desenvolveu? Ele conseguiu enxergar o propósito de Deus nas coisas, nas mais terríveis. Isso, querido, é algo que nós temos que desenvolver como cristãos. Olhar para as coisas que nos acontecem e continuar confiando em Deus, e entender que mesmo nessa dificuldade, nessa perda, nesse problema, nessa guerra, Deus vai cumprir o propósito e os desígnios dele. Ele diz assim: o meu propósito permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas, não importa como a sua vida esteja hoje. Se você olha para a sua vida e fala assim: pastor, está um turbilhão para mim. Para Deus não mudou nada, Ele continua no controle. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para a tempestade, olha para a bonança, Ele vê a mesma coisa. Ele continua sendo Deus. E não são as circunstâncias, Deus é imutável, atributo dele. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Confie em Deus para cada escolha. Confie em Deus para cada decisão. Confie que Ele tem bons pensamentos ao seu respeito. Você pode profetizar isso aí para o seu irmão. Fala assim: Deus está pensando coisas boas sobre você. Fala aí para o seu irmão. Fala assim: Deus tem planos de paz para você. Deus, Ele está agindo em teu favor. Ele diz que fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse salmo, ele traz nos próximos versos alguns pontos importantes em relação a algo que eu vou chamar de protocolos da vida. Porque olha só que coisa interessante, ele começa dizendo: quando eu me deito e durmo, e aqui é um aspecto que eu quero frisar, eu me deito e durmo. Por que isso é importante destacar? Porque o descanso é uma parte fundamental da nossa vida. E é um processo que não pode ser negligenciado. Por quê? Porque o seu descanso é tão importante quanto o seu trabalho. Deitar e dormir significa aqui confiança. E aí eu pergunto para você: você já se viu revirando no sono?
Você já se viu se revirando na cama, inquieto, sem sono, preocupado? Você já foi acordado de madrugada por causa de um problema? Quantos já foram acordados de madrugada por um problema? Levanta a mão que eu quero te conhecer, para você, se você é igual eu. Esses dias eu estava assim, 5 e pouco da manhã eu estava acordando, com a mente já, Daniel, a 1000, pensando nos problemas. E é péssimo isso, porque eu não queria ser acordado pelos problemas, eu queria continuar dormindo. Mas eles me acordaram. Eles vieram na minha mente com tudo e ficou um turbilhão vindo. E eu já perdi a paz, eu queria levantar já fiquei me revirando na cama, peguei o celular. Já fui abrindo o que eu precisava ver, olhando mensagem, olhando o grupo e aquela falta de paz. E eu falo, meu Deus, quantas vezes não são os problemas que estão nos acordando? Eu quero ser acordada pela minha filha pulando em cima de mim, querendo brincar, pela minha esposa. Não quero ser acordado pelos problemas, ainda mais 5 da manhã. Tem um livro aí chamado O Milagre da Manhã, vocês já ouviram falar desse livro? Eu não quero saber desse livro. Não quero acordar às 5 da manhã, eu quero poder dormir mais um pouco. Mas a gente, às vezes, nós negligenciamos tanto o nosso próprio descanso. E descansar o corpo é tão importante quanto descansar a mente. Então, nós temos que aprender a nos desconectar. Nos desconectar dos problemas que eu estou dizendo, querido. E às vezes nós ficamos tão assim, aflitos com problemas, aflitos com situações, mas acredite, alguns dilemas que nós temos, nós só precisamos desligar um pouquinho, se desconectar um pouco. Por quê? Porque aí a solução vem, ela brota, ela vem, ela surge, Deus envia. Mas às vezes nós ficamos tão ali, ruminando, remoendo, problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas conjugais. Essas situações, elas têm que ser resolvidas no tempo certo. E nós ficamos por vezes ali numa falta de descanso mental. E gente, pior do que o cansaço físico é o mental. É quando você não consegue desligar sua mente. Quantos estão entendendo isso aqui tudo em nome de Jesus? Senão é um desabafo, tá, irmão? Isso é bíblico para você. E acontece conosco. Nós vivemos uma cultura pautada pelo alto desempenho e da produtividade constante. É aquela coisa, quando você para sentar no sofá, você já se sente mal. Se você eu vou assistir uma série aqui, um besterol, a pessoa já fica assim, eu podia estar lendo um livro. Aí você se você for para as redes sociais, então aí você está enrolado. Porque todo mundo tem dica dos 10 livros que você precisa ler. Os 10 livros que vão mudar a sua vida. Os 50 hábitos que você precisa ter para ser uma pessoa de sucesso. E nós ficamos vendo essas coisas e nós pensamos assim, nossa, como eu sou pouco produtivo. Misericórdia. O povo aí falando de ler tantos livros, eu estou querendo só assistir mais uma série. Mas você também vigia, né, irmão? Há muitas pessoas vivendo no acelerado. Porém, eu digo para você hoje assim, ó, descansa. Fala aí para o seu irmão, descansa. Olha o que a Bíblia diz o soberano, o santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Olha o que a Bíblia está dizendo, na mudança de mentalidade e no descanso está a salvação de vocês. Você tem que aprender, meu querido, que tem hora que você precisa simplesmente descansar. Tem hora que você precisa aprender a simplesmente deixar Deus responder. É você cuidar de ficar nos braços do Pai. É você saber que Ele vai agir em seu favor, que Ele não está indiferente a essa guerra que você está enfrentando. Uma noite sem sono não vai resolver teu problema, mas se você dormir, descansar e confiar que você tem um Pai que está cuidando de tudo. Ei, você pode levantar as suas mãos e falar assim, eu tenho um Pai que está cuidando de tudo. Descansar é uma das formas mais fantásticas que nós expressamos a nossa confiança em Deus. Querido, hoje eu falo com autoridade no nome de Jesus. Troque as noites de insônia pela paz que excede todo entendimento. Lance as suas ansiedades sobre Ele, porque a Bíblia diz assim, Ele tem cuidado de vós. Pega agora essa aflição, essa preocupação e coloque diante do Senhor. Por quê? Porque Ele diz, eu sei quais são os planos, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Então pega essa ansiedade e fala assim, Senhor, está aqui, eu coloco diante do Senhor. Senhor, essa batalha eu apresento agora diante do Senhor. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim.
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra. Quem te livra das aflições, das batalhas que para você são impossíveis, é o Senhor. E Ele diz: torno a acordar. Eu deito, durmo, torno a acordar. Como eu disse, o descanso é uma parte fundamental, mas como qualquer outra coisa na vida, precisa de quê? Moderação, equilíbrio. Porque tem gente que já quer dormir demais, né, Daniel? Tem gente que, se você não acordar ela, não acorda nunca. Dorme, fica lá o dia todo. Qualquer coisa em excesso é ruim. Descanse, mas não seja uma pessoa descansada. Não seja preguiçoso, porque a Bíblia fala assim: preguiçoso vai ter com a formiga. Porque tem gente que ela leva para o outro extremo. Ela não quer trabalhar, ela não quer produzir. Acredite, ser produtivo faz parte da nossa natureza. E quando nós não somos produtivos, nos tornamos presas fáceis para o diabo. Você conhece o ditado? Mente vazia, oficina do diabo. Não é um versículo, mas é um ditado que é verdadeiro. Está lá em Acrescentares. Se a tua mente é vazia, acredite, você fica vulnerável, você se torna uma presa fácil. Por quê? Porque nós temos, como eu disse, faz parte da nossa natureza sermos produtivos. Faz parte da nossa natureza fazer parte de algo, construir algo, contribuir com algo. E se não está sendo assim, acredite, é uma disfunção, não é normal. Eu não tenho vontade de trabalhar. Eu não tenho vontade de estudar. Eu não tenho vontade de fazer nada. Nada me motiva. Disfunção. Isso não é normal. Como eu disse, não faz parte da nossa natureza. Deus colocou o homem no jardim. E qual foi a ordem de Deus para ele? Cultiva. Deus não colocou ele no jardim e falou assim: desfrute. Deus não colocou o homem no jardim e falou assim: aproveita aí que está tudo pronto para você. Não, Deus colocou o homem no jardim para trabalhar. E é interessante pensarmos nisso, que certa vez nós ouvimos há tempos atrás que trabalho era maldição. Não, trabalho não é maldição. Trabalhar é algo bom, como eu disse, faz parte da nossa natureza. Eu estou ali participando. Adão foi colocado no jardim, Adão deu nome para tudo quanto é tipo de coisa. Deu nome para os animais, cultivou, trabalhou, se esforçou. O que tornou a queda foi que a terra parou de ser favorável. A terra vai produzir espinhos, do suor do teu osso comerá do teu pão. Aquilo que viria com mais facilidade foi perdido por causa do pecado. Mas, como eu disse, da nossa natureza é produzir. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Então o desafio é: levante-se para produzir, para provocar as mudanças que você almeja viver. Ele me disse lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. E acredite, há muita gente prostrada no modo espera. Esperando, pastor, estou esperando trocar o governo. Estou esperando sair esse governo do PT, pastor, para poder... Não, faça agora. Levante-se para trabalhar hoje, erga-se hoje, lute hoje. Por quê? Porque o amanhã você não tem controle algum sobre o amanhã. O que você pode fazer, faça hoje. A Bíblia fala: tudo que é aquilo que te vier à mão para fazer, faça com toda a sua força. Por quê? O amanhã a gente não sabe como vai ser. O momento de você se esforçar é agora. O momento para você dar o seu melhor agora. O momento para você começar a executar os seus projetos é agora. Uma frase que eu gosto muito, o autor vai dizer assim: o tolo tem muitos planos, todos eles começam amanhã. Todo mundo, é só amanhã. É um dia. Eu li um livro, esse livro eu queria deixar registrado para vocês, esse trecho chamado A Última Flecha. O autor fala assim: a última flecha começa quando você eleva o padrão. Fala comigo isso bem forte, por favor: eleve o padrão. Tá fraco? Fala assim: eleve o padrão. Precisamos elevar o padrão da nossa fé, do nosso sacrifício, das nossas expectativas e de nós mesmos, da nossa crença na bondade e na generosidade de Deus. Quando o autor nesse livro, ele dá
exemplos de que quantas vezes nós estamos vivendo uma vida na mediocridade, na média, e achando isso normal, bom. Quando Deus quer que nós façamos algo que vá além, que é você esvazie a sua aljava, ou seja, atire todas as flechas que você pode atirar, tente tudo aquilo que você pode tentar, faça tudo aquilo que você quer fazer, sonhe tudo aquilo que você pode sonhar. Sabe por quê? Nenhum sonho seu é grande demais para Deus. Nenhum projeto seu, Deus olha lá de cima e fala: nossa, é grande demais para mim. Tudo que você sonhar, Deus te dá o poder e a capacidade para realizar. A sua vida pode ser medida pelos seus contextos ou por seu nível de comprometimento com os seus sonhos. Isso se chama disciplina. Eu me deito, durmo, torno a acordar. E ele diz: porque o Senhor é que me sustém. E essa é a base de tudo. Eu descanso, eu trabalho, mas acima de tudo eu confio no Senhor. Compreender que o meu sustento vem dele, que quem cuida da minha casa é ele, os meus resultados são frutos da mão dele agindo e cuidando da minha vida. Compreender que nas coisas que acontecem na minha vida não tem um fluxo natural do mundo, não, é ele que está agindo, é ele que está protegendo, é ele que está trabalhando. Eu me esforço, eu faço a minha parte, eu me levanto, eu me visto, eu me preparo para minhas batalhas. Mas a Bíblia fala assim: veste a sua armadura, desce para a batalha, mas você não vai precisar lutar. Ei, essa palavra eu deixo para você essa noite em nome de Jesus. Vista sua armadura, prepare-se para a batalha, desce para enfrentar o inimigo, mas você vai ver que Deus já te concedeu a vitória em nome de Jesus. Ser sustentado por Ele é viver sobre o fundamento de que o homem não tem nada que do céu não lhe tenha sido dado. A provisão vem do Senhor. Olha o que o salmista declara: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles que Ele ama. A principal segurança para que possamos descansar é essa: Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando dos seus negócios, Deus está cuidando das suas finanças, Deus está cuidando do teu casamento, Deus está cuidando do seu amanhã. Quantos creem nisso aqui em nome de Jesus? Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você. A principal segurança que nós temos que ter é essa: Ele está cuidando de tudo. Cada aspecto do nosso amanhã está nas mãos de Deus. Aquela música do Eli Soares, se eu não me engano, que ele fala assim: ó, eu vou descansar porque eu já entreguei o meu amanhã nas mãos de Deus. Entrega o seu amanhã nas mãos de Deus. Confia no Senhor, confia que Ele vai cuidar de você, confia que Ele vai cuidar da sua casa. Isso é ser descansado, pastor? Não. Levante e lute por cada projeto seu, agindo e confiando que quem vai cuidar de tudo é o Senhor. Não me assustam os milhares que me cercam, Ele diz. E aqui, querido, eu faço uma pergunta que eu quero que você reflita. Quantos de nós não temos a nossa vida, as nossas escolhas baseadas unicamente no medo? A percepção de que algo ruim vai acontecer. Nós ficamos vendo esse cenário de forma geral, política, economia, tudo mais, e essas coisas vão alimentando o quê? O pessimismo, sim ou não? Mas uma vida de medos é uma vida sem poder. Medo de tentar, medo de fracassar, medo de se comprometer, medo de lutar, medo de que não vai dar certo. É uma vida sem poder. Você não faz nada. E uma frase que eu ouvi também há muitos anos, o autor vai falar assim, que a incredulidade ela é muito fácil de cumprir as suas expectativas. É muito fácil ser incrédulo. É ou não é verdade? Basta não acontecer nada, cumpriu a expectativa. Agora a nossa fé
ela diariamente nos desafia os nossos contextos, é continuar falando assim: nossa, mas como as coisas estão ruins? Eu vou prosperar. Pastor, a economia está ruim. Eu vou ser Isaac, que no ano da seca colheu a 100 por 1. Colheu a 100 por 1. Ei, você está aqui comigo em nome de Jesus. Vou repetir: pastor, está tudo difícil para 2024. A economia vai estar recessão por causa dessa guerra, por causa não sei o que. Eu vou ser Isaac, eu vou colher a 100 por 1. O mundo vai estar, eu vou estar na contramão do mundo. As pessoas vão dizer assim: o que está acontecendo ali? Aí você vai falar assim: é porque Deus está cuidando de mim, é porque a mão do Todo-Poderoso está agindo. Gente, mas está todo mundo separando, divorciando. O meu casamento está melhor do que nunca. Deus está cuidando de mim. Querido, nós temos como base de vida a nossa fé. Projete o seu amanhã tendo Deus como base. E eu quero concluir. Ele diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, e a tua bênção está sobre o teu povo. O livramento vem do Senhor, o escape vem do Senhor. Agora eu aconselho você, por favor, a não fazer essa oração: Senhor, quebra o queixo. Porque tem pessoas que, se você tem alguma mágoa em relação às outras pessoas, você vai orar assim, né? Senhor, quebra o queixo dos meus inimigos, quebra os dentes. Misericórdia. Isso fala muito do teu coração. E a coisa que Jesus nos perguntaria: tu não sabes de que espírito que eu sou? Orai por aquele que vos persegue. Mas ele finaliza esse salmo dizendo assim: ó, a tua bênção está sobre o seu povo. Por um momento, erga suas mãos e fala assim: Senhor, que a tua bênção esteja sobre a minha família, sobre o meu trabalho, meu ciclo de amigos. Por um momento, declare bênção sobre os seus filhos. Talvez você lançou tantas maldições na sua casa. Talvez você lançou uma maldição hoje sobre o seu salário. É uma miséria, o que for. Fala, hoje é uma bênção. Fala assim: a minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção, meus filhos são uma bênção, meus pais são uma bênção. Declare que a bênção do Senhor está sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua parentela. Declare a bênção sobre o lugar que você trabalha. Declare a bênção, seja um profeta de esperança. Os nossos protocolos de vida tem que ser esse. Devemos adotar. Se nós temos confiança em Deus, nós devemos descansar, trabalhar e, acima de tudo, confiar em Deus. Coloque de pé comigo, por gentileza. Nós temos que aprender a descansar em Deus, trabalhar por Ele e entender que quem nos sustenta é Ele. Tem um aspecto da nossa vida que eu acho tão fantástico. Que dizem assim que Ai, Senhor, as pessoas dizem que crente não sabe se divertir, né? Que a única diversão para crente é comer. Sem referências, tá, por favor? E a gente tem que aprender que crente tem que ser mais relaxado, irmão. Um aspecto da santidade não é você ser emburrado. Sabe, aquela coisa assim, parece que sempre tá pronto para te exortar. Não, pode rir, pode dar uma gargalhada, pode contar piada, com cuidado, com moralidade, óbvio, sem sentar a roda dos escarnecedores. Mas às vezes nos falta leveza na vida, nos falta ser mais tranquilos, descansar no Senhor, entender que, meu Deus, quantas lutas não vêm, mas para por um instante e lembra o que te trouxe até aqui. Aí você vai lembrar de todos os livramentos que Deus te deu. Vai lembrar aquela luta passada de 2010, que você pensou assim: nossa, isso veio para me matar, mas hoje eu estou aqui.
Aquele quando você olha para o seu passado e vê todas as coisas terríveis que talvez você tenha enfrentado. Talvez você tenha enfrentado momentos de dor no seu passado, coisas que te feriram profundamente, que deixaram uma marca. Você está aqui hoje. E o desafio para você é: confia que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para terminá-la, para completá-la. A palavra de Deus para a sua vida é: descansa em mim. Por quê? Porque eu estou cuidando de tudo. Feche seus olhos. E por um momento você pode expressar sua confiança ao Senhor, no Senhor, na sua palavra. Entregar e entender que Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você, Ele está agindo por você. E a Bíblia diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Quem pode se levantar contra alguém que Deus decidiu abençoar? Balaão tinha uma palavra de morte, Balaão tinha uma palavra de maldição, mas Deus, Ele falou assim: como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Não tem como. Os planos que o diabo tem sobre você, ele quer, não é o segredo aqui de milhões, o diabo quer te matar. Ele quer te afastar de Deus, ele quer te tirar da presença do Senhor. Esse é o plano, porque só lhe resta isso. Porque se você pegar a sua Bíblia agora e abrir lá em Apocalipse, você vai ver que a Bíblia fala assim, que nós fomos comprados. Ele comprou para si povos de todas as tribos, línguas, raças, nações. Você foi comprado pelo preço. Você pertence ao Senhor. Você é filho de Deus. Você não é escravo de pecado. Você não é escravo dos seus desejos, das suas compulsões. Não, você é filho do Senhor. E ande então sobre essa verdade. Pai, feche seus olhos. Senhor, eu oro agora pela tua igreja. Eu apresento cada vida diante do Senhor. Eu declaro as verdades deste salmo. O salmo número 3, eu declaro: o Senhor é o nosso escudo. A nossa proteção vem do Senhor. A nossa vida está escondida no Senhor. Então nenhum dardo do diabo, nenhum plano do inimigo vai prevalecer. Nós apresentamos agora as nossas vidas ao Senhor e cremos que, como está nessa palavra, nós podemos descansar, podemos deitar, dormir, tornar a acordar, porque é o Senhor quem nos sustém. Quem cuida do nosso amanhã é o Senhor. Quem cuida do nosso futuro é o Senhor. A nossa vida está nas suas mãos e é em Ti que nós confiamos, em nome de Jesus Cristo. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor.